Boa tarde, eu estou de volta do Departamento de Geotecnia do Laboratório Nacional de Engenharia Civil para completar a minha apresentação sobre túneis imersos. E, portanto, nesta segunda parte da apresentação, eu vou-vos falar sobre o dimensionamento dos túneis imersos, as ações que são consideradas nesse dimensionamento, e também vou-vos apresentar um caso de estudo de um túnel imerso como possível terceira travessia do Tejo aqui em Lisboa. Portanto, como é que é feito, portanto, o dimensionamento do túnel imerso e que ações são consideradas, não é? Depois de definirmos a funcionalidade, o layout e o alinhamento e sistema de ventilação de um túnel imerso, o próximo passo é, no fundo, dimensionar a sua estrutura e analisar a sua estabilidade e as características de flutuação. Então, vamos começar por definir o limite interno para o tráfego rodoviário ou ferroviário. Portanto, há um espaço que é mínimo necessário para instalações elétricas, instalações mecânicas, e em geral, se o túnel for ventilado longitudinalmente, terá de ter um espaço previsto para os ventiladores acima do espaço para o tráfego. Caso contrário, cerca de 30 cm são suficientes para acomodar a sinalização, iluminação e cabos. Tem também de haver uma folga para o alinhamento, que incluirá, portanto, sobrelevação das curvas ou o declive para a drenagem de 2 a 2,5%, e, portanto, temos também de ter a necessidade de adicionar aqui uma largura horizontal para curvas mais apertadas. Por outro lado, também devem ser consideradas na definição deste limite interno as tolerâncias construtivas, porque há a possibilidade de ocorrerem assentamentos diferenciais não expectáveis durante a colocação do elemento na fundação e também podemos ter desvios nas superfícies de detalhe. Como já vimos, deve-se minimizar o espaço interior de forma a reduzir o volume de betão ou de aço necessário para impedir a flutuação e, portanto, o custo do nosso túnel. Portanto, também a altura do balastro, não é, que corresponde ao peso que é aqui colocado nesta zona, que é necessário para evitar a flutuação. Portanto, esta altura deve ser próxima da mínima possível para acomodar o sistema de drenagem. Usualmente andará à volta de meio metro. Em termos de estabilidade e flutuação, portanto, os túneis imersos têm de flutuar na sua fase construtiva, ou seja, durante o transporte, e por outro lado, na fase definitiva, após a sua colocação, então aí temos que evitar a flutuação. E, portanto, a flutuação tem que ser verificada em cada fase construtiva para garantir que a estrutura pode ser construída como um túnel imerso e, por outro lado, vai-nos permitir confirmar o dimensionamento dos tanques de balastro temporário, que são tanques que estão cheios com água de forma a submergir o túnel até à vala, onde ela é colocado, e, por outro lado, também temos de confirmar o espaço que é necessário para o balastro permanente, portanto, para normalmente betão. Portanto, para existir um equilíbrio de peso, as paredes de laje normalmente são pré-dimensionadas, considerando um rácio do vão de espessura de cerca de 10 para 1. Portanto, a laje da base tem usualmente maior espessura que a laje da cobertura, portanto, devido à maior pressão de água que temos na base, e uma filosofia para a verificação da segurança à flutuação consiste em considerar, portanto, os pesos nominais da estrutura e da água e a variação do peso volúmico dos materiais. Portanto, consideramos duas condições, uma condição leve e uma condição pesada. Há outras filosofias, não é? Por exemplo, que poderiam incluir a aplicação de coeficientes parciais aos pesos nominais. Portanto, mas nesta primeira filosofia, temos uma condição leve, que vai considerar o peso volúmico máximo da água para dar o maior peso de água deslocada e o peso volúmico mínimo do material estrutural, e, portanto, neste caso, teremos o elemento com a altura máxima possível fora da água, e depois teremos também uma condição pesada, que é o inverso, não é? Temos o peso volúmico mínimo da água e o peso volúmico máximo do material estrutural, e, portanto, teremos a mínima altura possível do elemento fora da água. Por outro lado, a segurança à flutuação deve ser verificada em diversas situações durante a construção do túnel, nomeadamente quando os elementos estão na doca seca, portanto, e é colocado o balastro, ou depois, antes da flutuação, não é? Depois
Outra situação seria a imersão inicial, em que os elementos estão apoiados em suportes temporários ou numa camada de cascalho. Temos ainda a situação pós-imersão, portanto, numa condição temporária. E depois temos a situação durante a troca de balastro, portanto, em que a água nos tanques vai sendo esvaziada e vai-se construindo o balastro em betão na base da secção. Finalmente, temos a condição permanente, em que já temos todas as cargas aplicadas. Como ações nos túneis imersos, temos as ações devido a cargas permanentes, em que o peso próprio é o mais crítico, porque vai influenciar a flutuação do elemento. Não é? Se tivermos um peso próprio demasiado alto, o elemento não flutua. Se for demasiado leve, pode não ser possível acomodar o balastro necessário, portanto, o peso necessário para garantir a segurança da flutuação na condição permanente. Depois temos também como carga permanente a força longitudinal de compressão da água numa secção do túnel, que vai variar com o nível da água, com as marés, enquanto o túnel estiver numa situação, portanto, em que está livre. E depois, quando o túnel já estiver fechado entre as estruturas terminais, então a compressão de água vai assumir um valor fixo. Portanto, esta compressão vai sofrer perdas ao longo do tempo, que são causadas pela relaxação das juntas de compressão de borracha, das juntaginas, e pela retração do betão, devido a variações de temperatura. Vão descomprimir as juntas. E, portanto, normalmente, estas perdas devido à relaxação das juntas de borracha atingem cerca de 50% da compressão inicial. Temos ainda como carga permanente o balastro permanente, que pode ser constituído por betão, que é colocado no interior da secção, como vimos, ou então também pode ser constituído por enrocamento, colocado numa caixa de balastro na cobertura do túnel, e que vai nos permitir retificar erros na construção. Portanto, se o elemento for demasiado leve, podemos aumentar o peso volúmico do balastro e assim garantir a segurança à flutuação usando agregados com maior peso. Se o elemento for demasiado pesado, podemos usar agregados leves no balastro. Temos também, como carga permanente, a carga do aterro, que deve ser incluída no dimensionamento estrutural e na análise de assentamentos. Já na análise de flutuação, não se deve incluir do lado da segurança o atrito entre o aterro e as paredes do túnel. Portanto, qualquer aterro acima do túnel pode ser considerado uma carga permanente desde que esteja protegido por uma camada de material rochoso que impeça a sua lavagem. Costuma também incluir cerca de 50% da camada de material rochoso de proteção como carga permanente. Depois temos as cargas variáveis. As cargas variáveis temos as cargas móveis, não é? Devido aos veículos rodoviários ou aos comboios, mas também as cargas devido a variações de temperatura. Podem ser sazonais, que nesse caso causam expansão e contração da estrutura e têm influência direta no dimensionamento das juntas entre elementos e segmentos, mas também podemos ter diferenças de temperatura entre o interior e o exterior do túnel, que vão impor distorções à estrutura do túnel e, portanto, também vão induzir movimentos refletores e esforços transversos nas lajes e nas paredes. Por outro lado, na fase construtiva, existem também movimentos térmicos durante a cura do betão. Temos ainda as cargas acidentais, entre as quais temos, por exemplo, perda de suporte, impacto no navio, fogo e a ação sísmica, que vamos agora referir em mais pormenor. Portanto, relativamente à ação sísmica, é normalmente feita uma estimativa dos movimentos do bedrock no local do túnel, que vai considerar registros históricos de sismicidade, dados sísmicos relevantes, as características da ação sísmica, a avaliação da perigosidade sísmica para estruturas próximas, o estudo das falhas ativas que podem gerar um evento sísmico que afeta o túnel, a geologia e, com base, portanto, nas acelerações do bedrock, então depois vamos estudar os efeitos de atenuação ou amplificação do terreno, que vão depender também da topografia e da geologia do local. Com base, portanto, na avaliação da resposta do terreno, então depois poderemos determinar numericamente os movimentos do túnel devido à ação sísmica, não é? Bem como as deformações e os esforços na estrutura. Os deslocamentos dos túneis normalmente dependem do comportamento e rigidez do solo envolvente e, portanto, a estrutura de um túnel imerso pode considerar-se rígida quando comparada com o terreno e deve ser considerada, no caso de um túnel imerso, devemos considerar, portanto, a interação solo-estrutura para determinar a resposta da estrutura. Como portanto, tipos de formação, os efeitos dos sismos nas estruturas subterrâneas devem-se a quer a vibração, quer a ruptura do terreno. Em termos de vibração do terreno,
Portanto, a vibração do terreno pode levar, pode reduzir a resistência do terreno, não é? E levar a cargas adicionais no sistema de suporte do túnel. E como consequências diretas, podemos ter fendiação e até mesmo a ruptura da estrutura. Portanto, o caso mais simples de vibração do terreno é o caso de uma onda P que se está a propagar longitudinalmente de forma paralela ao eixo do túnel e que pode causar compressão e tração ao longo do comprimento do túnel, com tensões longitudinais e esforços correspondentes na estrutura e também abertura e fecho das juntas do túnel. No entanto, se a onda P se propagar na perpendicular ou com um certo ângulo em relação ao eixo do túnel, vai induzir compressão lateral no túnel e, consequentemente, teremos tensões longitudinais, normais e de corte. Além disso, quando o ângulo de incidência está entre 0 e 90 graus em relação ao alinhamento do túnel, portanto, a onda P vai atingir a estrutura numa extremidade primeiro do que na outra e, portanto, pode causar flexão horizontal devido a zonas de tensão e de compressão em lados opostos da estrutura. Relativamente às ondas S, as ondas S também podem ter uma componente horizontal e vertical, portanto, as ondas S, a estrutura vai se deformar de acordo com a direção de propagação das ondas S e com o seu ângulo de incidência no túnel. Portanto, também vão causar tensões longitudinais normais e de corte, e, portanto, vamos ter movimentos fletores verticais e horizontais na estrutura e abertura de juntas devido à curvatura. Os momentos e esforços máximos no túnel são geralmente causados pelas ondas S. Depois temos também o efeito, o racking. O racking que resulta de uma onda SH a propagar-se verticalmente e da inércia do terreno. E vai causar uma distorção horizontal do terreno e na estrutura, o que é que acontece? Este efeito pode tomar-se como a diferença das deformações do terreno no topo e na base da estrutura. Num túnel retangular, a secção vai ser distorcida, como vemos aqui, portanto vamos ter momentos fletores e esforços de corte elevados na ligação entre as paredes e as lajes. E como já vimos que o túnel imerso é mais rígido do que o terreno, portanto temos de considerar a interação solo-estrutura e, ao considerarmos esta interação, vamos terminar deformações devido ao racking que são inferiores às deformações de campo livre. No que se refere à ruptura, temos aqui também já agora um modelo numérico que considera precisamente este efeito de interação solo-estrutura no estudo do racking. No que se refere à ruptura do terreno, esta pode ocorrer devido aos deslocamentos. Os deslocamentos são amplificados pela liquefação, mas também devido a outros fenómenos que incluem o deslizamento em falhas e instabilidade de taludes. Portanto, os movimentos de falhas podem ser mitigados por uma maior espessura de material entre o túnel e o bedrock, bem como pelo aumento da flexibilidade das juntas. A instabilidade dos taludes, por outro lado, pode ser causada tanto pelas vibrações do terreno como pela liquefação. Sendo que nos taludes dos embocalhamentos do túnel, tanto os taludes nos embocalhamentos do túnel, portanto, nas margens da linha d'água, ou mesmo os taludes subaquáticos, podem ser afetados por esta instabilidade. E, portanto, por exemplo, o deslizamento de taludes subaquáticos no sentido da maior profundidade da linha d'água pode causar uma sobrecarga extra no túnel e, portanto, isso poderá dar origem a maiores assentamentos pós-liquefação. A liquefação, portanto, de facto, pode levar à ruptura do solo se ocorrer uma perda significativa ou completa da resistência do terreno. E, portanto, como consequências da liquefação, temos uma perda do suporte lateral ou vertical do túnel, podemos ter movimentos diferenciais e rotações do túnel e também movimentos, por exemplo, devido a efeitos de assentamento do material granular, portanto, que é quando o material granular vai sofrer consolidação devido à perda de estrutura, e podemos ainda ter flutuação do túnel. Portanto, o túnel vai poder flutuar no terreno devido à liquefação, portanto, porque o terreno comporta-se como um líquido muito denso, com um peso volúmico de cerca de 20 kN por metro cúbico, que é aproximadamente 2 vezes o peso volúmico do túnel sozinho, de cerca de 10 kN por metro cúbico. E, portanto, vai-se gerar uma força resultante vertical de baixo para cima, que poderá causar a flutuação do túnel. Portanto, no entanto, esta hipótese admite, obviamente, a uniformidade das condições do terreno e que o túnel está livre de flutuar até à superfície. No entanto, na prática, há um aterro sobre o túnel e, portanto, para verificar a flutuação, tem de se considerar também esse aterro e qualquer melhoramento do terreno que tenha sido efetuado. E esta verificação não é fácil, uma vez que é complexo determinar que extensão do aterro é que vai funcionar em bloco com o túnel. Como podemos ver aqui na imagem, além deste mecanismo de equilíbrio de forças que poderá causar flutuação, outros mecanismos que causam flutuação é, por exemplo, a migração de areia sobre o túnel,
em cada ciclo do movimento relativo devido à ação sísmica. E temos ainda também o fluxo de água sobre o túnel devido à existência de um gradiente durante e após o sismo. Esta tendência para flutuação vai crescer de forma significativa com o aumento da densidade relativa do solo e com a diminuição do volume de solo com potencial de liquefação tanto em torno como sob o túnel. E, portanto, facilitar a dissipação do excesso de pressão intersticial, utilizando, por exemplo, solos de permeabilidade elevada sob o túnel, vai reduzir a sua tendência de flutuação. Portanto, podemos ter um movimento descontrolado da estrutura, como já vimos, e que vai causar tensões elevadas na estrutura e danos, fendilhação e até abertura de juntas. E, portanto, em conclusão, o fenómeno de liquefação deve ser evitado, uma vez que é difícil quantificar este comportamento do solo com precisão. E, portanto, devemos avaliar o potencial de liquefação do solo e implementar medidas de mitigação que previnam qualquer instabilidade devido à liquefação. E vamos agora, para concluir a nossa apresentação, portanto, focar-nos então no caso de estudo em que estamos a ensaiar uma medida de mitigação da liquefação inovadora. Portanto, escolhi como caso de estudo o projeto da terceira travessia do Tejo, que está a ser considerado, portanto, a jusante da ponte 25 de Abril, a ponte 25 de Abril ficará por aqui, não é? A jusante da ponte 25 de Abril de Lisboa, entre Algés e Trafaria. Portanto, esta travessia vai ligar duas autoestradas, uma na margem norte e outra na margem sul, já concluídas, e localiza-se num único corredor viável do ponto de vista geográfico, ambiental, económico, técnico e construtivo. Uma das soluções em estudo para esta travessia é precisamente um túnel imerso com um comprimento de 2,4 km e, nesta zona, a profundidade máxima do rio andará à volta dos 30 metros. O túnel está afundado, portanto, o túnel está afundado, como vemos aqui, em areia aluvionar do rio Tejo, que tem uma profundidade também máxima, uma espessura máxima de cerca de 50 metros, e esta areia aluvionar do rio Tejo sobrepõe-se a camadas do miocénico de rigidez e resistência crescentes com profundidade e também um bedrock em basalto. O túnel está construído, portanto, numa zona de elevada sismicidade e, portanto, a ocorrência da liquefação induzida pelo sismo no terreno de fundação leva-nos a que a prescrição de medidas eficientes de mitigação da liquefação seja um aspecto de grande importância neste projeto. Podemos ver que, portanto, a areia do rio Tejo, para os ensaios que realizámos, foi recolhida durante uma operação de enchimento da praia da Costa da Caparica. Portanto, a areia foi dragada do leito e depois transportada por um navio até perto da praia e depois é descarregada por uma tubagem até à praia, onde depois foi recolhida. É uma areia silenciosa, limpa e mal graduada, classificada como SP. E a nossa caracterização, fizemos uma caracterização física à areia, que incluiu uma análise granulométrica, como podemos ver aqui na curva granulométrica da areia. E através de uma correlação com os valores do SPT, a correlação de Skempton, de 1986, determinou-se a densidade relativa in situ da areia do rio Tejo. Portanto, utilizámos diferentes furos de sondagem e profundidade e estimámos uma densidade relativa de cerca de 70%, praticamente constante com a profundidade, na região válida da correlação que utilizámos, que é até cerca de 20 metros de profundidade. Propusemos uma secção, portanto, retangular em betão armado para o túnel, com cerca de 40 metros de largura e 11 metros de altura, considerando, portanto, duas células com 3 vias de tráfego em cada direção e uma célula adicional para a saída de emergência de peões, para uma ciclovia e também para acomodar serviços. Como este túnel é um túnel rodoviário com menos de 4 km de comprimento, o nosso sistema de ventilação pode ser um sistema longitudinal, que é combinado com um sistema semitransversal que funciona em caso de incêndio para a extração dos fumos, portanto, no local do incêndio. Escolheu-se, portanto, um túnel com elementos segmentados, portanto, com uma espessura de laje, a espessura das lajes da base e de topo foi considerada de 1,5 m, considerando, portanto, um rácio do vão para a espessura de 10:1, e considerou-se aqui uma espessura semelhante para maior simplicidade, embora usualmente a espessura da laje inferior seja superior devido à maior pressão da água.
Estas espessuras também são definidas com base em túneis imersos com a profundidade máxima de água no topo do túnel semelhante, cerca de 30 metros. Portanto, verificámos a condição de flutuação permanente para a fase final e, a partir daí, também foi possível determinar uma espessura de balastro a colocar sobre a laje inferior do túnel de cerca de 1 metro, para garantir a segurança da flutuação. E verificámos também a pior condição de flutuação, para garantir que o túnel flutua durante o seu transporte até à zona onde é colocado. Portanto, como já disse, consideraram-se elementos segmentados, em que o segmento é betonado de uma só vez para evitar qualquer fendilhação inicial e, portanto, assim não teremos juntas construtivas e também não será necessária uma membrana de impermeabilização externa. Decidiu-se também que o pré-esforço temporário entre segmentos seria cortado, de modo que depois as medidas de mitigação que vamos apresentar a seguir serão contínuas ao longo do túnel. No entanto, se não fossem, não é? Nesse caso, então, seria de interesse manter o pré-esforço. Nas juntas entre elementos e segmentos, vamos utilizar shear keys pontuais nas paredes e nas lajes do túnel e vamos também utilizar juntas sísmicas nas juntas entre elementos. Por outro lado, a base da nossa vala terá uma espessura, uma largura de cerca de, portanto, como vemos aqui, 6 metros no total, superior à largura do túnel, e o declive será de 1 para 3, estável para a escavação em areia e também minimiza o arrastamento de material do leito do rio. Depois, vamos considerar uma fundação em camada de cascalho com cerca de 1,5 metro de espessura, que vai permitir a dissipação das pressões superficiais sobre o túnel devido à ação sísmica, e uma camada de material rochoso de 1,5 metro de espessura é também considerada sobre o túnel, que vai conter, esta camada que vai conter o aterro de travamento, onde também usamos cascalho como na camada de fundação. Finalmente, para o aterro geral, utilizamos o material escavado. Não colocamos nenhuma camada de proteção contra o arrastamento sobre o aterro geral, uma vez que não são esperadas alterações do leito do rio, já que temos velocidades baixas na zona do túnel. Portanto, dentro do nosso caso de estudo, estudámos então possíveis medidas de mitigação da liquefação em túneis imersos e estas medidas que estudámos incluem medidas que conduzem à densificação dos solos in situ, como, por exemplo, aqui apresentada a vibrosubstituição, utilizando colunas de cascalho, portanto, que são efetivas não só em reduzir a possibilidade de flutuação e o deslocamento lateral excessivo, até cerca de 30 metros de profundidade, mas também há a importância da ligação destas colunas à camada de cascalho, que permitem dissipar o excesso de pressão intersticial. Portanto, outras medidas para densificar os solos seriam, por exemplo, a vibrocompactação e a injeção de resinas expansivas de poliuretano. Depois, outro grupo de medidas de mitigação da liquefação está relacionado com a constituição de um caminho de drenagem mais curto, que permita dissipar mais rapidamente o excesso de pressão intersticial. E, portanto, para isso, poderemos utilizar drenos verticais de cascalho ou drenos pré-fabricados. Portanto, vai reduzir o movimento do solo por baixo do túnel, e que o empurraria para cima, e, por outro lado, vamos também reduzir o aumento da pressão intersticial em zonas densificadas e, portanto, vai-se manter uma resistência elevada ao corte. Outro grupo de medidas inclui o reforço do solo para reduzir as deformações devido ao sismo. Dentro destas medidas temos as microestacas, temos também o in situ soil mixing, aqui apresentamos alguns painéis de soil mixing possíveis em planta, e portanto o in situ soil mixing pode ser utilizado até 70 metros de profundidade, em águas profundas e offshore, portanto tem uma maior resistência e rigidez do terreno tratado, e vamos limitar os assentamentos, e também pode funcionar como uma barreira para a migração das pressões intersticiais elevadas de zonas não tratadas para a zona sob o túnel, e portanto vai limitar a flutuação. Outro método de reforço do solo, portanto, é o jet grouting, por exemplo, e depois temos ainda como métodos de reforço do solo a estabilização passiva com injeção de sílica coloidal, que não só reduz a permeabilidade do terreno, como também aumenta a resistência à deformação. A própria sílica vai diminuir de volume quando comprimida e, portanto, vai contribuir para um menor aumento do excesso de pressão intersticial e, além disso, não amplifica a ação sísmica, pois não aumenta a rigidez do solo e, como veem aqui, pode ainda ser transportada com corrente até ao local a tratar. Temos também, neste caso de reforço do solo, a injeção de resinas expansivas de poliuretano.
Depois podemos ter também medidas estruturais, como o reforço da estrutura, das armaduras da estrutura, não é? Com maior ductilidade, e medidas combinadas, como por exemplo uma zona densificada ou melhorada que é envolvida por uma membrana de impermeabilização ou estacas prancha que previnem a migração da pressão intersticial para a zona sob o túnel. A medida que nós escolhemos foi, portanto, a injeção de resinas expansivas de poliuretano. Esta injeção permite não só densificar o terreno envolvente, com material adicional que é introduzido num volume relativamente constante de terreno, como além disso produz outros efeitos, como uma maior resistência e rigidez do conjunto de resina-terreno, cimentação e também aumento das tensões horizontais. E, portanto, considerando o nosso caso de estudo, poderíamos colocar nossa medida de mitigação continuamente ao longo do túnel ou apenas a uma determinada distância, longitudinalmente, portanto, espaçado, nomeadamente, por exemplo, nas juntas entre elementos, sendo o túnel, neste último caso, teria que ser reforçado para resistir aos esforços estruturais que seriam criados durante a liquefação do terreno. Portanto, neste caso, teria lógica manter, por exemplo, pré-esforço entre segmentos. Portanto, as zonas melhoradas poderiam ainda ser zonas sólidas ou ocas com areia no interior. Nós, neste caso, optámos por apresentar uma solução que consiste em, portanto, em colocar as medidas de mitigação longitudinalmente ao longo do túnel. E daí podemos cortar o pré-esforço entre segmentos. E, portanto, a ideia é que será construir 2 painéis longitudinais de resina debaixo de cada parede exterior do túnel imerso e um painel adicional no eixo da secção, portanto, devido à largura elevada que a secção tem. E transversalmente, portanto, nomeadamente nas zonas das juntas entre segmentos, portanto, de 25 em 25 metros, então executaríamos também painéis de resina que ligariam os painéis longitudinais e, portanto, acrescentariam uma rigidez transversal adicional. Portanto, esta grelha de painéis de resina densificaria o solo envolvente e, portanto, limitaria também a migração de areia liquefeita para a zona sob o túnel, além de ter a função de suporte do túnel durante o sismo. Dizer ainda que a injeção de resina antes da escavação da vala seria a melhor opção, uma vez que assim teríamos um valor mínimo de tensão de confinamento na zona de injeção que corresponderia, portanto, à altura da areia, correspondente à altura do túnel, mais à altura das camadas de fundação e de proteção do túnel. E, portanto, com melhoria das características da injeção. Só apresentar, portanto, para concluir a apresentação, apresentar que portanto, a resina que foi aqui ensaiada no LNEC, como parte da minha tese de doutoramento. Portanto, pela primeira vez ensaiou-se uma resina de célula fechada expansiva de poliuretano, que se apresenta aqui nesta figura, injetando em areia do Rio Tejo como uma medida de mitigação da liquefação para fundações de túneis imersos. Algumas propriedades desta resina incluem a sua viscosidade baixa, portanto, tem um tempo de reação relativamente longo de cerca de 45 minutos. É uma resina de célula fechada e por isso temos uma resistência à compressão elevada de pelo menos 75 megapascais e uma resistência também elevada à flexão de cerca de 65 megapascais. Temos uma massa volúmica de cerca de 1130 kg por metro cúbico e, dependendo da tensão de confinamento, portanto, a resina pode aumentar de volume até cerca de 10 vezes em contacto com a água. Gostava também de apresentar-vos, portanto, algumas propriedades da mistura areia-resina. Portanto, aqui podemos ver na figura um provete da mistura areia-resina após a injeção que é feita, da resina que é feita na areia. A massa volúmica desta mistura é de cerca de 1800 kg por metro cúbico e tem uma probabilidade de cerca de 5 ordens de grandeza inferior à da areia. Temos uma resistência média à compressão uniaxial de cerca de 31 megapascais da direção vertical e de 23,2 megapascais da direção horizontal. E também determinamos um módulo de Young médio de cerca de 5 gigapascais. Por outro lado, com base em ensaios de compressão triaxial com controle de deslocamento, determinamos um ângulo relativo de cerca de 60 graus no estado crítico. E ainda, num dos ensaios de injeção que fizemos, portanto, a densidade relativa da areia em torno das colunas da mistura, portanto, a resina é injetada na areia, portanto, vai formar colunas e, portanto, na areia que está em torno dessas colunas, concluiu-se que a densidade relativa dessa areia aumentou em cerca de 12%. E, portanto, em conclusão, este método de injeção, portanto, tem um grande potencial não só para aumentar a resistência da mistura solo-resina, mas também para densificar o solo entre colunas de solo-resina. E, portanto, para saber mais sobre os ensaios que nós realizámos e também sobre as características mecânicas da mistura solo-resina, algumas das quais apresentamos aqui,
deixo-vos o título da minha tese de doutoramento, que poderão consultar. Pronto, gostava de agradecer a vossa atenção e não gostava de terminar a apresentação sem agradecer aos meus colegas do LNEC, nomeadamente à professora Laura Caldeira e ao professor João Serra, pelo apoio que me deram, bem como ao professor Rui Gomes, do Instituto Superior Técnico, e ao professor André Barbosa, da Oregon State University. Queria também agradecer à minha equipa de laboratório e agradecer ao Nuno Silva, da MC Boschmi, pelo apoio que deu nos ensaios que nós realizámos com a resina. E, portanto, se tiverem, espero que tenham gostado desta apresentação e se tiverem alguma dúvida, basta, portanto, enviarem um e-mail, deixei-vos o e-mail na apresentação e terei todo o gosto em responder-vos. Não hesitem em contactar-me. Obrigado.